Vamos. Pedir ao irmão Evaldo que nos eleve a Deus em oração. Amém. Eu quero convidá-los a estar abrindo suas Bíblias em Oséias. Oséias é o primeiro livro dos profetas menores. Capítulo 6. Oséias capítulo 6. É um capítulo pequeno. A palavra de Deus nos diz assim. Oséias capítulo 6. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará. Ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como chuva serôndia que rega a terra. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Por isso, os abati por meio dos profetas, pela palavra da minha boca os matei, e os meus juízos sairão como a luz, pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Mas eles transgrediram a aliança como Adão, eles se portaram aleivosamente contra mim. Gileade é a cidade dos que praticam a injustiça, manchada de sangue. Como hordas de salteadores que espreitam alguém, assim é a companhia dos sacerdotes, pois matam no caminho para Siquém, praticam abominações. Vejo uma coisa horrenda na casa de Israel, ali está a prostituição de Efraim. Israel está contaminado, também tu, ó Judá, serás ceifado. Que Deus aplique no nosso coração a sua palavra. E a palavra do profeta nos chama a atenção ao nos dizer que o amor do povo de Deus era como a nuvem, era como o orvalho. Ao primeiro sinal do sol, o orvalho ele desaparece. Quando começa a esquentar, o tempo esquenta, o que é que acontece com o orvalho? Ele vai, se dissipa e desaparece, né? E a palavra que o profeta traz ali ao povo de Deus é justamente a de que o amor do povo de Deus para com o Senhor era como orvalho, né? Era um amor fraco, não era um amor sólido, consistente, né? Porque qualquer coisa era o bastante para os afastar da presença de Deus. E é por isso que o profeta vai dizer, olha, nós precisamos conhecer, e não apenas conhecer, nós precisamos continuar conhecendo, prosseguir conhecendo ao Senhor das nossas vidas. Nós vamos já direto, irmãos, para o estudo, por conta do horário, para a gente tentar aproveitar ao máximo, né? As crianças vão estar com a irmã Poliana, e os adolescentes vão permanecer conosco. Nós vamos estar dando continuidade. No nosso último encontro, né, estudo sobre a igreja presbiteriana, a gente concluiu
aquele simulado, né? A gente fez ali um simulado sobre a organização de uma igreja, onde a gente simulou também a eleição de oficiais, tanto para diáconos como para presbíteros, né? E os irmãos ali puderam participar de algo semelhante que, por certo, haverá de acontecer no final do ano, quando a gente for executar ou efetuar a eleição para diaconato, né? Nós não teremos eleição para presbiterato no momento, pois ainda temos um número suficiente de presbíteros, não sendo necessário a eleição de presbíteros. Mas diáconos nós estamos bem necessitados e desfalcados, né? Eu quero, antes de dar continuidade, perguntar aos irmãos se ficou alguma dúvida, alguma pergunta, algum questionamento de tudo aquilo que a gente fez, né, durante aqueles 2 domingos consecutivos, né? A gente trouxe ali explicações, né, sobre quais são as qualidades que se espera de um diácono, quais são as qualidades que se espera de um presbítero, quais são as funções distintas desses 2 ofícios, né? Por exemplo, eu quero que os irmãos me digam qual é o ofício principal do diácono ou do diaconato. O que é que o diácono faz na igreja, irmãos? Qual é a função principal dele? Sim. O que mais? E etc. O que é que os irmãos lembram mais, além disso, né? O que mais que o diácono... Aham. Sim. A questão da assistência, do assistencialismo. Uhum. Irmão Tiago levantou lá a mão. Eu acho que o irmão Cláudio também estava falando alguma coisa, mas eu não consegui daqui a captar o que ele disse, né? O mesmo sobre o que a irmã Cátia falou, né, irmão Tiago? Vê só, o diácono, ele tem liberdade plena naquilo que não necessite de uma autorização, por exemplo, do conselho da igreja. Então, assim, a liberdade do diácono plena em chamar a atenção de quem está conversando, bagunçando, né? Nesse sentido, ele tem plena liberdade, né? E não só crianças. Pode ter ali um grupo de adultos ali fazendo certa balbúciazinha, ele pode chegar lá, irmãos, ó, tá atrapalhando, olha, tá tirando a concentração. Agora, naquilo que de fato vai necessitar de uma autorização do conselho, por exemplo, dentre muitas as atribuições do diácono, ele também tem ali nas suas atribuições o zelo pelo patrimônio da igreja. Então ele pode estar ali e talvez observou que ali está precisando de uma manutenção, de um conserto. Ele não vai ter a liberdade total porque ele precisa que o conselho aprove a despesa, né, o investimento naquilo ali. Então, ele é o responsável, claro, primário, né, e não significa dizer que temos que esperar a igreja toda apenas que o diácono faça isso, né, mas qualquer um pode aí perceber, por exemplo, vou usar um exemplo de ontem. Os irmãos estavam ontem treinando lá em cima, né, e o presbítero Raul percebeu que há uma goteira. E a gente fez recentemente serviço nas calhas da igreja. E ele percebeu e aí ele disse, olha,
pastor, você percebeu que tem uma goteira? Eu disse, não, porque eu subi durante a semana, quando choveu, e não vi nada molhado, né? Aí ele disse, vamos lá em cima olhar, e mostrou que há um ponto que nós não tínhamos ainda identificado, né? Então, assim, independentemente de ser um oficial, qualquer pessoa percebeu algo, pode chegar lá ao diácono, ao pastor, ao conselho da igreja e dizer, olha, apareceu ali um probleminha ali, e eu acho que nós precisamos cuidar disso aí o mais rápido possível, né? Então, existem algumas coisas que não vai ter a liberdade, porque precisa de um orçamento, precisa de uma autorização. Então, assim, naquilo que está dentro das atribuições dele, ele vai ter liberdade plena. Mas, por exemplo, o diácono Cláudio ali percebeu que há uma necessidade de prestar uma assistência, um assistencialismo, né? Então, aí, às vezes, extrapola daquilo que ele pode fazer na hora. Por exemplo, o irmão Cláudio percebeu que alguém está precisando de uma cesta básica. A cesta básica não tem ali pronta na hora, né? Às vezes a gente tem algumas cestas básicas que é arrecadado, alimento, tem. Quando acontece isso, já tem ali como atender aquilo ali. Mas não havendo, né, ele vai tentar mobilizar para que a gente consiga a cesta básica para dar essa assistência. Então, tem essa questão só, irmão Tiago, de algumas limitações. E aí é geral, né? Não tem assim, por exemplo, o pastor não tem autonomia, digamos, plena. Eu preciso que o conselho aprove, né? Eu percebi que está precisando de alguma coisa. Eu geralmente eu converso com o conselho, digo, conselho, está precisando fazer isso aqui. O conselho disse, vamos fazer, né? Então, está precisando, vamos fazer. A gente vai lá, contrata alguém, a gente compra o material que está precisando, porque dentro da igreja presbiteriana não tem esse tipo de governo que é chamado do governo episcopal, né? Onde existe uma figura que ele manda e tem autonomia total. Então, não acontece isso. Tiago? Tem, porque está dentro das atribuições dele, entendeu? Então, assim, ele tem a liberdade, mas não tendo como efetuar, executar, aí ele vai recorrer a outras esferas da igreja. E, às vezes, até mesmo a própria junta diaconal, quando ela está estruturada, porque a junta diaconal hoje só é o irmão Cláudio, né? O diácono Cláudio, não tem outros diáconos, às vezes a própria junta ela se mobiliza e ela faz ali os movimentos que vão conseguir atender isso aí. Irmã Kátia. Uhum. Vê só, a igreja como um todo, igreja presbiteriana, ela não tem um orçamento especificamente para, por exemplo, para medicamentos, né? O nosso orçamento, e aí quando todo ano na Assembleia Geral a gente passa aquela previsão, existe algumas rúbricas que dentro dela pode estar já inserido todas essas coisas. Por exemplo, nós temos dentro do orçamento, nós temos uma rúbrica chamada manutenção patrimonial. Então, dentro da manutenção patrimonial, você vai ter tudo aquilo que está voltado para patrimônio, né?
e manutenção desse patrimônio, energia elétrica, água, reparos, investimentos, tudo vai estar dentro de manutenção patrimonial. Existe outra rúbrica chamada ação social, né? Dentro da ação social, pode-se aí, dentro dessa rúbrica, ter a questão da ajuda quando há uma dificuldade financeira daquele irmão que precisa de uma assistência. Então, dentro da ação social, pode ter. Agora, não tem uma rúbrica específica, por exemplo, suplementos, medicamentos, não há, né? Mas dentro da ação social, que é uma rúbrica dentro do orçamento da igreja, você vai ter ali cestas básicas, você vai ter medicamentos, né, que possivelmente pode haver a necessidade de recorrer a isso, né? Então, existem todas essas rúbricas. Vai ter rúbricas para o sustento pastoral, quando o pastor ele é mantido exclusivamente pela igreja e não há uma outra renda. Você vai ter rúbricas ali para a contribuição ao presbitério. A igreja, todo mês, ela envia uma contribuição para que o presbitério possa manter circulando a roda, digamos assim, das engrenagens da igreja. Você tem a rúbrica do dízimo ao Supremo Concílio, você tem rúbricas ali de empréstimos. Por exemplo, nossa igreja, ela tem empréstimo, né? Então, essa rúbrica, ela precisa ser pensada e calculada de acordo com aquilo que a igreja vai ter que pagar durante o ano. Então, se eu tenho um empréstimo a pagar, eu preciso colocar no orçamento, não, para que possa montar toda a estrutura. Existem rúbricas para transporte, né? Aí dentro de transporte está locação de algum veículo, combustível para outro veículo, né? Frete de algum transporte que precisa. Então, existem rúbricas que vão englobar não apenas um item, mas alguns outros itens ali dentro dela, certo? Então, naquilo que o irmão Tiago perguntou, dessa forma que funciona dentro da igreja presbiteriana. Quando a junta diaconal está bem estruturada, a junta diaconal, conselho, a SAF, né? Esses departamentos, ou digamos assim, as sociedades internas em si, elas têm os seus orçamentos, né? Por exemplo, a nossa SAF, aqui na nossa igreja, é a única, pelo menos é o que eu tenho conhecimento, a UPH não sei como está, né? Mas a UPH é um pouquinho mais devagar do que a SAF. Mas a SAF, por exemplo, ela tem um caixinha. Então, ela tem um saldo lá, que as irmãs, nesse caixinha da SAF, elas têm total gerência. Não precisa de autorização de ninguém, do conselho, nem do pastor. Por quê? Porque dentro da SAF tem presidente, vice-presidente, tesoureira. Então, elas se reúnem, como ontem, se reuniram para tratar de assuntos concernentes ali à alçada da SAF. A UPH da mesma forma. Nós temos um tesoureiro na UPH, uma arrecadação mensalmente, né? Para quê? Para que possa movimentar as engrenagens da sociedade sem ter tanta dependência, às vezes, de vamos esperar a reunião do conselho. Às vezes a reunião do conselho demora. O conselho reúne-se obrigatoriamente 4 vezes no ano. Aí você imagina, tem uma urgência, como é que faz? Que o conselho só vai reunir daqui a 4 meses, ou daqui a 3 meses. Aí tem essas outras maneiras que dentro da igreja existe todo o procedimento que pode ser adotado, né? Perguntas ainda, irmãos? Irmão Evaldo, e depois irmã Vera. Irmã Vera primeiro, mas irmã Vera. Como assim, a fundo perdido o quê? Mas como assim a fundo perdido? Porque assim, a fundo perdido dentro da IPB, só existe uma possibilidade, que é, por exemplo, quando a gente recebe da IPB algum dinheiro que não precisa devolver.
Aí isso é fundo perdido e não entra no nosso orçamento. Isso entra no orçamento da IPB. É uma doação da igreja. Né? Então, quando acontece isso, chama-se a fundo perdido. Né? Quando você não precisa devolver. Por exemplo, a maior parte de tudo que se acontece no assistencialismo é fundo perdido. Porque você não está fazendo para receber depois em troca. Né? Então, tudo que é assistencialismo é fundo perdido, irmão. Então, a gente orça sabendo que aquilo vai sair, mas não vai voltar. Porque você está gastando. E já é próprio para aquilo, para dar a assistência ali naquele momento de necessidade. Então, esse termo a fundo perdido é quando a gente diz assim, olha, esse dinheiro a gente vai gastar e a gente não vai ter retorno. A gente ganhou ele aí em algum momento e a gente não vai precisar pagar esse empréstimo. Né? Então, é quando se usa esse termo de fundo perdido. Né? Irmão Evaldo? Sim, sim, sim. Uhum. Não, está perfeito, porque o termo diácono do grego, ele significa mordomo. Então, nós somos mordomos uns dos outros. Né? A questão da instituição do diaconato, ele foi mais para algumas coisas muito mais específicas. Né? E aí a gente resgata, né, lá o momento onde Estevão, deixa eu ver os outros diáconos que estavam lá, Filipe e outros diáconos que foram ali ordenados, eles foram com um propósito muito mais específico do que aquela mordomia da igreja, né? Que era justamente dar atendimento ali, assistencialismo aos órfãos e às viúvas, e eles tinham o trabalho de servir a mesa, né? Que é a ceia, naquele tempo era o distribuir o pão, o vinho, levar a ceia para as pessoas, né? Então, esse ofício, ele é muito, muito lá primitivo, o diaconato, né? E já havia o presbiterato, né? Porque o presbiterato era a função dos apóstolos, o apostolado. Por quê? Porque o presbiterato, como está na própria palavra de Deus, ele tem que estar muito mais envolvido com o ensinamento. E é por isso que os apóstolos disseram, olha, não é justo que a gente abandone a palavra, a pregação, o ensinar para estarmos servindo as mesas, os órfãos e as viúvas. E isso, claro, porque a igreja crescia vertiginosamente. Né? A igreja estava multiplicando, crescendo, e o apostolado resumia-se a 12. Né? Judas traiu, morreu, mas veio, quem foi que substituiu Judas? Alguém lembra? Quem fica no lugar de Judas? Não, Estevão é diácono. Não. Começa com Má, termina com Ias. Matias vai substituir, né? Então, Matias, né? Ele vai substituir, completa-se os 12. Por quê? Não podia ficar ali incompleto, né? E, claro, o último apóstolo, né? O tardio é Paulo. Então, Paulo vai ser convocado pelo próprio Senhor Jesus. Aí passa-se a ter 13 apóstolos. E aí, aos pouquinhos, eles vão morrendo, alguns são assassinados pelo martírio, né? Mas a função do apóstolo, que é presbítero, né? O presbiterato, é no ensinamento, é na pregação,
a mostrar o evangelho, ensinar, não que isso não caiba também a cada um de nós, todos nós somos chamados para ir pregar, mas alguns foram chamados para pastorear, né, e estar à frente do rebanho, mas a colocação do irmão Evaldo ela é perfeita, porque o termo diácono significa mordomo, né, então nós somos mordomos uns dos outros, a palavra nos ensina, só que não está sobre nós o peso do ofício, né? Então, nós seremos, digamos assim, os que não são oficiais, eles têm um peso de cobrança menor. E aí eu estou falando peso de cobrança menor diante do Senhor, né? Aquele que se dá mais será cobrado, né? Não que os demais irmãos não sejam cobrados, todos nós seremos cobrados. Todos iremos prestar conta diante do Senhor no tribunal de Deus, nós iremos prestar conta. Agora, a palavra diz que aquele que lhe foi dado mais será cobrado, né? Então, o pastor será muito mais cobrado, o presbítero será muito mais cobrado, o diácono muito mais cobrado. Agora, no termo leigo, né, no geral e genérico, nós somos diáconos uns dos outros. No sentido, nós temos que ser mordomos. A mordomia é algo que deve ser natural do cristão. Nós devemos ser hospitaleiros, né? Nós devemos cuidar uns dos outros, devemos orar uns pelos outros, servir uns aos outros. A palavra diz até que nós devemos chorar uns com os outros, né? Se alegrar com aqueles que se alegram, chorar com aqueles que choram. Então, é muito, muito bem colocado ali o que o irmão Evaldo acabou de dizer, né? Mas quando o diaconato foi instituído, ele tinha um fim ali muito claro naquele momento, que era a dificuldade dos apóstolos de estarem servindo as mesas, dando assistência aos órfãos e às viúvas, né? E aí a gente precisa trazer o contexto de um período que o órfão e a viúva era alguém que estava à margem da sociedade. Então, ser viúva naquele tempo é quase que um atestado de óbito, né? Porque se ela não tivesse quem cuidar dela, ela estaria largada na rua. Quem fazia essa assistência era a igreja, né? Não tinha previdência privada, irmãos, nem social, né? Sim, porque tudo, isso aí está baseado na própria lei mosaica. Porque tudo que era arrecadado pelo templo, irmãos, tudo que era arrecadado, e aí a gente volta para os tempos mais antigos, tudo que era arrecadado não em dinheiro, era arrecadado em grãos, em frutas, em animais, né? Isso era para quê? Para a manutenção do templo, porque o templo estava ali dentro do templo, levitas, sacerdotes, sumo sacerdote, órfãos, viúvas, estrangeiros, né? Todos eles eram assistidos pelo templo. Então tinha refeição todo dia, tinha que comer, tinha que se alimentar, tinha que hospedar. O templo digamos, o templo de Salomão, né, Salomão que constrói, ele tinha muitas câmaras, muitas hospedagens, né? Então todo estrangeiro era hospedado lá, se alimentava lá, né? Então veja que a gente está lendo a palavra de Deus e algumas ofertas que eram levadas, parte dela ficava com quem? Ficava com o sacerdote, com a família sacerdotal. Por quê? Porque eles seriam mantidos pelas ofertas, né? É o que acontece nas igrejas nos dias atuais, irmãos, né? O pastor, ele não tem trabalho, porque pastor não é profissão, não é reconhecido como profissão. Pastor é ministério, é chamado, né? Então, se você for procurar, não vai existir código lá para você recolher o seu INSS como sendo pastor. Não tem. Não se reconheceu até hoje como sendo
profissão. E acredito que não reconheça, porque não é, na verdade, é um chamado, é um ministério. Então, as igrejas mantêm os seus pastores, né? E mantêm os seus pastores com tudo que ele precisa. Então, ele precisa de alimento, tem que manter, ele tem um salário para isso. Ele precisa de plano de saúde, ele precisa morar, né? Algumas igrejas têm casa pastoral, aqui não tem, mantém o aluguel do pastor. Então, tudo isso acontece, irmãos. Não é porque ele é pastor, então vai vir lá o maná do céu, vai cair, está tudo prontinho. Não, tem as mesmas despesas e os mesmos custos. Então, quando você vai lá, como a irmã Cata falou, vai lá para Israel, aqueles que vivem ali do templo, da sinagoga, eles são mantidos, eles são sustentados. Por quê? Porque ele não tem outra fonte de renda, né? Ele não tem de onde tirar, ele está sendo ali mantido para se dedicar àquilo ali. E é mais ou menos o que os apóstolos fizeram quando disseram assim, olha, nós não podemos deixar de estar ensinando, pregando para... A ideia não é perder tempo, irmãos, porque não é perda de tempo, mas é você desviar o chamado. Os apóstolos foram chamados para ensinar e pregar. Os diáconos foram chamados para dar aquela assistência, né? Não que eles não tenham pregado, foram pregadores exímios, Estevão, Filipe, eles saíram pregando, né? Não apenas servindo, fazendo o seu trabalho, mas também pregando o evangelho. E o motivo de Estevão ter sido morto é porque ele pregava, né? Ele falava, ele anunciava, falava do evangelho, e aí ele foi morto, né? Então é nesse sentido mesmo que o irmão Evaldo falou, somos mordomos uns dos outros, né? Perguntas? Dúvidas? Então, nós vimos ali dois ofícios dentro da igreja, presbíteros e diáconos, e aí eu vou tentar, de uma maneira muito prática, mostrar mais ou menos para os irmãos como é esse organograma da igreja, né, da igreja presbiteriana. Então, nós vimos ali, formou-se a igreja, né, organizou a igreja agora tem diácono, a igreja tem presbítero, a igreja tem pastor. Essa é a base da pirâmide na estrutura organizacional da igreja. Então, a igreja é a parte aqui de baixo, é a base, né? E aí nós temos diversas igrejas em regiões, em cidades, em estados, né? E essas igrejas é o primeiro concílio dentro da igreja presbiteriana, que é o conselho da igreja. Então, o primeiro concílio dentro da estrutura da IPB é a própria igreja, né? Não a igreja em si, mas o conselho que representa ela. E aí essas igrejas, né, diversas dessas igrejas dentro de uma região, elas vão dar então origem ao presbitério, que já é o concílio acima das igrejas, né? Então, o presbitério hoje, um presbitério para ser organizado, ele precisa no mínimo de 4 igrejas, né? Esse é o número mínimo para se organizar um presbitério. Então, tem limite máximo o pastor de igreja, um presbitério? Não, tem mínimo, mas máximo não tem. Ele vai se dividir ou se desmembrar à medida que os trabalhos se tornam mais difíceis, né, de gerir e de atender. Por exemplo, se você tem um presbitério com... Não vamos botar nem um número muito exorbitante, mas um presbitério com 30 igrejas. Já é um número muito alto para você conseguir gerir tudo isso. Por quê? Porque o presbitério, ele vai ter, dentro da sua diretoria, um presidente, um vice-presidente, ele vai ter um secretário executivo, ele vai ter um primeiro secretário, um segundo secretário e um tesoureiro. Então, essa é a mesa de um presbitério, né? O conselho vai ter presidente, vice-presidente, secretário, tesoureiro. No presbitério aumenta um pouco mais os números de representantes da mesa, porque vai ter um secretário executivo. Então, o presbitério, irmãos, ele tem o papel de acompanhar as igrejas, ver se as igrejas estão bem, ver se as igrejas estão saudáveis, ver se as igrejas estão dentro da teologia correta, se a igreja não tem andado por caminhos tortuosos no sentido de ensinar coisas
erradas, né? Fora da doutrina bíblica, fora da doutrina da própria igreja. Então, o presbitério tem essa função de cuidar das igrejas e cuidar também dos pastores, né? Então, quando o presbitério começa a ficar muito grande no número de igrejas, o que é que vai acontecer? As igrejas não vão ser acompanhadas como deveria. Então, não há como você conseguir fazer esse trabalho tão bem feito quando você faria com um número menor de igrejas, né? Por exemplo, geralmente, o presidente do presbitério é um pastor. Pode ser um presbítero? Pode, mas não tem sido a prática ou a praxis aqui em Alagoas, né? Já teve presbítero? Já. E eu, particularmente, defendo que seja presbítero. E presbítero que já seja aposentado. Por quê? Porque ele vai ter mais tempo a dedicar a esse trabalho. Como é que um pastor de uma igreja, e aí bota uma igreja grande, ele vai conseguir cuidar da sua igreja, cuidar do seu rebanho e cuidar de mais 30 igrejas? Não consegue, irmãos. Vai acabar não fazendo o papel bem feito. Vai acabar no cargo só por estar. Ocupou ali o cargo, mas não fez o que deveria ser feito. Porque um presidente de presbitério, ele precisa viajar, ele precisa ir lá nas igrejas, ele precisa visitar, ele precisa fazer missão. É um trabalho missionário, é um trabalho de visita, é o trabalho, mais ou menos, que o colégio apostólico fazia. O que é que acontecia com os apóstolos lá em Jerusalém? Quando eles tinham notícia, o que é que ele fazia? Mandavam uma comissão. Eles souberam o que aconteceu. Olha, está acontecendo um movimento ali. Pedro, pega aí mais um, vai lá. Vai lá e saber o que está acontecendo. Aí eles iam lá para o quê? Para saber o que estava acontecendo na igreja. Paulo, quando chegou lá em Antioquia, na Síria, e ele percebeu que estava a confusão generalizada de ensinamento e pregação falsa, o que é que Paulo faz ali com Barnabé? Eles dizem, olha, vamos lá em Jerusalém. Vamos lá no presbitério, mudar o termo. Vamos lá no presbitério lá em Jerusalém saber qual é o aval deles, qual é o veredito deles. Paulo sai, né, e vai lá e diz, olha, está acontecendo isso, isso, isso. É mais ou menos a função do presbitério. A igreja está passando por um problema, o presbitério tem a obrigação de ir lá. E ele vai lá e vai ouvir o que está acontecendo aqui. E vai, pela palavra de Deus, dizer, olha, ou vocês estão certos ou vocês estão errados. A Bíblia não ensina isso, né? Às vezes acontece um racha numa igreja, quem é que vai resolver esse problema? É o presbitério. O presbitério vai lá, o presbitério vai ouvir, o presbitério vai acolher, o presbitério vai ver o que é que pode ser feito, né? E aí o presbitério vai dar os encaminhamentos que deve ser dado. Então, o presbitério, ele muito grande, ele se torna quase que inadministrável. Não dá para administrar um negócio desse. Fica muito grande. E aí é por isso que vai acontecendo os desdobramentos. Nós temos em Alagoas, aqui no nosso estado, nós temos hoje 3 presbitérios, mas a partir de agosto teremos 4. Porque entendeu-se que vai funcionar muito melhor, porque a gente desdobrou o nosso presbitério para criar um do interior. Porque tendo um presbitério no interior, fica muito mais fácil de dar assistência às igrejas do interior. Elas vão estar muito mais próximas, né, do que as igrejas que estão na capital. Às vezes as coisas acontecem na capital, o interior não sabe, às vezes acontece no interior, a capital não sabe. Porque essa gerência fica muito, muito distante. Você imagine, você dentro de Alagoas, você tem um presbitério em Maceió, e esse presbitério de Maceió dá assistência a uma igreja em Delmiro Gouveia, e dá assistência a uma igreja lá em Maragogi. Extremos. Né? Bote quase 300 para Delmiro e mais 120 para Maragogi. Olha a distância de um para o outro. Né? Então, está se criando um presbitério no interior. Né? E não significa dizer que vai ficar em um só, porque Alagoas é extensa. Né? Então, esse presbitério que está criando é Agreste e Sertão. Quem sabe, mais na frente, vai se criar um presbitério da região interiorana do norte, né? Mais indo para o norte,
para poder abarcar as igrejas. Então, nós temos o primeiro concílio, que é a igreja, depois nós temos o presbitério, né? E aí o presbitério vai tomar conta das igrejas e do pastor. Foi por isso que eu disse aos irmãos, olha, o pastor não é membro da igreja. O pastor, ele é membro do presbitério, né? Para todos os efeitos, dentro da igreja, nós somos membros do presbitério. Então, o meu nome não está. E, às vezes, até uma coisa difícil de entender, porque a família do pastor está como membro da igreja. Mas o nome do pastor não está aqui no rol de membros da igreja. Por quê? Porque ele é membro lá do presbitério. Mas, graças a Deus, houve um avanço, né, recentemente no nosso presbitério, porque havia uma coisa que estava meio fora do normal, e aí é aquilo que é voltado ao dízimo, né? Dentro da igreja presbiteriana, o pastor, ele sempre dizimou no presbitério. Só que presbitério não é igreja. E aí a gente, ao longo dos anos, foi travando estudos e discussões e reuniões, né? E graças a Deus o nosso presbitério hoje, todos os pastores dizimam nas igrejas a que eles servem, porque entendemos que o lugar de se receber o dízimo, de se colocar o dízimo, é a igreja, não é o presbitério. O presbitério não é a igreja, né? E isso foi um avanço muito grande, porque o pastor, ele é o líder da igreja, né? Acontecia de que a igreja nunca viu o pastor botando seu dízimo lá, né? Ele nunca ia à frente colocar, e isso acabou sendo algo didático para a igreja, né? O pastor coloca o seu dízimo na igreja que ele está pastoreando, ajuda a própria igreja, porque o recurso vem para a igreja, né? E desse valor, que tudo que se arrecada, nós encaminhamos ao presbitério a contribuição de cada igreja. Então, cada igreja contribui com o presbitério. Então, houve alguns avanços para melhorar essa questão. Em relação ao presbitério, os irmãos têm alguma pergunta? Irmã Vera, pode perguntar, irmã. Não, ele vai acumular. Ele vai acumular. Até porque, vejam só, ele recebe pela igreja. O presbitério não paga pastor. Então, ele assume lá o cargo de presidente, ele não vai ter salário para isso. Isso é o trabalho dele, é a parte dele que ele contribui ali para o presbitério. O tesoureiro do presbitério não recebe para ser tesoureiro, né? O secretário não recebe para ser secretário. É a obra do Senhor, é um chamado. Por isso que eu acredito, né, que o presbítero seja a melhor pessoa para assumir, né, um presbitério, e principalmente quando é um presbítero que já está na sua idade de aposentadoria, né? Ou seja, ele tem muito mais tempo ali para dedicar ao presbitério, ao trabalho do Senhor, né? Então, não tem como o pastor se desligar da igreja, principalmente na região pequena como a nossa. Nós temos hoje enfrentado um problema muito grande, que é o obreiro. Nós queremos e estamos abrindo igreja, mas não tem pastor, irmãos. Não tem, porque as pessoas não estão sendo despertadas para se preparar para isso, né? Então, assim, nós temos orado muito o presbitério, nós temos buscado muito em Deus, que Deus levante pessoas para se preparar para o pastorado, né? E não é uma preparação lenta, irmãos, não é uma coisa que você começa hoje, amanhã está pronto, não. São 4 anos de estudo, né? E não é só querer estudar, é ter chamado. Porque não adianta você ir para o seminário, você estuda 4 anos, quando voltar, que você vier para a igreja, você dizer, isso aqui não é para mim, não. Não vai dar, porque não vai dar. É por isso que para o presbitério enviar alguém para o seminário, primeiro ele vai examinar aquela pessoa. Vai ver se ela tem o chamado verdadeiramente, vai ver se ouvir ela, fazer a entrevista, saber como é, o que foi que despertou ela, porque precisa ser chamado. Se não for chamado por Deus, não fica não.
Na primeira rebordosa que tiver, o cabo chuta o balde e vai embora. Né? Então, é muito complicado, porque nós temos, não apenas na igreja presbiteriana, mas em diversas igrejas, pastores que estão afundando as igrejas. Eles não têm o chamado, não têm o preparo. É igrejas que se desmancham, igrejas que são ensinadas erradas. Então, é uma coisa muito delicada. E quem tem que ter esse cuidado é o presbitério. O presbitério tem que ter cuidado, porque depois que ele colocar o pastor lá, acabou. Quando ele for abrir os olhos, o mal já está feito. A igreja está destruída, irmãos revoltados, é muito complicado, né? Então a gente precisa orar muito para que Deus levante obreiros. Né? Não adianta ter muita igreja e não ter pastor. Né? Por exemplo, se a nossa igreja caminhando mais, amadurecendo mais, se nós quisermos abrir uma congregação, quem a gente vai botar lá? Quem é que vai cuidar da congregação? Hã? Mas o presbítero não pode fazer o que o pastor pode. O presbítero pode ser o obreiro dela, pode. Mas mais cedo ou mais tarde, quando aquela congregação for ser organizada, vai precisar de um pastor. Vai precisar de um pastor, porque aquela congregação vai ter o mesmo desejo, os mesmos anseios de crescer. Na Filadélfia? Na Filadélfia eu passei apenas 1 ano e meio, acho que 1 ano e meio, porque eu tinha terminado o seminário, só que eu não era mais presbítero, eu já era seminarista. Porque aí muda, você não é mais o presbítero, você saiu do presbiterato e você está assumindo já o candidato. Você é candidato ao sagrado ministério. E aí eu já estava no processo ali do presbitério avaliar, né, para poder já ordenar em seguida, né? As igrejas que não têm condição de manter-se sozinha, o presbitério geralmente chega com alguma ajuda. Por exemplo, a nossa igreja até hoje tem ajuda do presbitério. A nossa igreja é uma das igrejas que tem ajuda. E graças a Deus que nós temos ajuda, porque é o que a gente consegue ali economizando, juntando e fazendo ali uma gordurinha para poder comprar o nosso elevador, para poder ter uma folgazinha. Então, o presbitério vai ali acompanhando, porque ele não vai apenas só organizar a igreja e largar a igreja, né? Ele vai acompanhando ela até ela estar madurinha, né? Aí quando a igreja está taludinha, que já consegue caminhar sozinha, né? Aí ele diz, agora a gente vai retirar essa ajuda para poder colocar em outra igreja, né? Aí abre outra igreja ali, aquela igreja está com problema, vai lá, ajuda aquela igreja, né? Então, o presbitério, ele não paga pastor, mas ele ajuda igrejas. É função do presbitério, né? E o nosso presbitério tem ajudado igrejas que estão passando por dificuldade, igrejas que ainda não têm templo, igrejas que estão passando por problema de recursos. Aí o presbitério, ele se junta ali todo ano na sua reunião e ele vai, então, designar algumas ajudas para essas igrejas, certo? É por isso que há o cuidado, quando a gente falou de organização de igreja, de saber se a igreja consegue se manter. Entende? Não significa dizer que ela, tendo naquele período condição de se manter, depois ela não possa passar por um aperto, que é o que aconteceu com a igreja Filadélfia. Quando ela foi organizada, ela se mantinha. Ela tinha recursos para se manter. Depois de algumas mudanças, depois de algumas perdas de locais, a igreja acabou tendo um decréscimo e aí o presbitério precisou dar uma ajuda, né, e fortalecer a igreja. Mas veja, a nossa igreja paga empréstimo já há quase, acho que vai para uns 7 anos mais ou menos que a gente paga empréstimo. Por quê? Porque a igreja entendeu que só pegando emprestado lá na própria igreja, nós teríamos patrimônio. Se não tivesse feito isso, não tinha patrimônio até hoje, né? Então, nós temos as nossas despesas ordinárias e ainda temos um empréstimo que a gente paga, né? E esse empréstimo que a gente pegou, o último, são 10 anos. Então, nós vamos passar 10 anos. Se a gente tiver dinheiro para quitar antes, a gente quita.
a gente antecipa e acaba com o empréstimo, né? E é assim que vai crescendo e vai fortalecendo a igreja, né? Então, mais alguma pergunta sobre o presbitério? É muita coisa, irmãos, mas a gente vai aos pouquinhos tentando esclarecer. Então, nós temos conselho da igreja, a igreja aqui embaixo, nós temos o presbitério. Acima do presbitério, a gente vai ter o sínodo, né? Então, nós temos, acima do presbitério, um sínodo, que para organizar um sínodo é preciso, no mínimo, 3 presbitérios, né? Então, se nós temos 3 presbitérios ali, nós podemos requerer a organização do sínodo. E o sínodo ele já vai tomar conta não mais de igrejas, ele vai tomar conta de presbitérios, né? Então, os presbitérios tomam conta das igrejas e dos pastores, o sínodo vai tomar conta dos presbitérios, né? Não temos ainda um sínodo que seja exclusivamente de Alagoas, né? Então, a nossa batalha, a nossa luta é que logo a gente consiga, com a organização de algumas outras igrejas, a gente consiga ter o sínodo nosso aqui do nosso estado. Porque tendo o sínodo ele tem assento cativo no Supremo Concílio. Então, hoje nós não temos representação ainda, né? Então, a gente fica sendo representado por outros, né? Manda-se lá e a gente é representado por outros. Quando a gente tiver o sínodo, nós teremos uma cadeira com o presidente do sínodo da nossa região lá representando Alagoas, né? Hoje a gente não tem ainda, certo? Então, sínodo ele está acima de presbitério. E acima do sínodo, só o Supremo Concílio, certo? Igreja, vamos falar de concílios. Quantas vezes no ano o conselho tem que se reunir? A gente comentou quase agora. Quantas vezes o conselho precisa se reunir no ano? No mínimo, 4 vezes. Então, no mínimo, o conselho precisa se reunir 4 vezes durante o ano. Pode se reunir 10? Pode. Mas, no mínimo, ele tem que se reunir 4 vezes. O conselho não tem a questão de ordinário e extraordinário. É só reunião do conselho. Entendeu? Então, não tem essa questão de reunião ordinária, reunião extraordinária. Não. Tudo dentro do conselho é reunião do conselho. E aí todas essas reuniões são lavradas atas, né? Que essas atas são encaminhadas ao presbitério, o presbitério examina todas essas atas da sua reunião ordinária. Aí no presbitério já tem reunião ordinária. O presbitério precisa se reunir no mínimo uma vez por ano. Então nós temos uma reunião ordinária. Pastor, só pode ter uma ordinária? Não, pode ter mais de uma ordinária. Mas o mínimo é uma. Então, eu tenho que todo ano reunir o presbitério e nessa reunião vai ser decidido, examinado, avaliado os documentos da igreja que sobem para o presbitério, né? O sínodo reúne-se uma vez a cada 2 anos. Então, vai aumentando o tempo de reunião. Então, o sínodo só é de 2 em 2 anos. De 2 em 2 anos ele tem reunião ordinária. E o Supremo Concílio, de 4 em 4 anos. Certo? Porque a estrutura, a infraestrutura que requer para uma reunião de sínodo e Supremo Concílio, ela é muito maior. Então, a despesa é muito maior. No Supremo Concílio sobe tudo. Tudo que não consegue. Tudo que não consegue ser resolvido nas instâncias inferiores, sobe para o Supremo Concílio. É muito parecido com a justiça, né? Se pequenas causas não resolvem, você vai para o fórum, né? Para o juiz, para a justiça normal, que é a primeiro grau. Se a justiça de primeiro grau não resolve, você vai para onde? Para a justiça de segundo grau. Aí você recorre ao segundo grau. Se o segundo grau não resolver, você recorre para quem? Para o STF. Então você vai subindo, né? Se o problema ou a medida consegue ser resolvido no conselho da igreja, acabou. Mas se no conselho da igreja não resolver, vai para onde? Se o presbitério não resolver, vai para onde? Se o sínodo resolver, vai para onde? Supremo Concílio. Aí o Supremo Concílio é a última. De 4 em 4 anos, porque são são muitos delegados e o custo é muito alto. Muito, mas muito alto.
Para os irmãos terem uma ideia, uma reunião dessa gira em torno aí de custo, quem chuta? 20 mil o quê? Meu pai. 20 mil é quase o custo do presbitério mandar seus delegados. Em torno de 5 milhões, irmãos. Uma reunião dessa. Porque são 2.500, 2.600 delegados, fora a equipe que dá assistência, né? Então, assim, é muito, muito dispendioso, né? Agora, é necessário para que se possa manter a todas as decisões, todas as coisas ajustadas dentro da igreja, né? Pastor, o que é que pode subir da igreja para o Supremo Concílio? Vamos pegar uma coisa bem simples. Alguém foi disciplinado na igreja. E o irmão não concordou com a disciplina. O irmão, um bodezinho, brabo, né? Ele disse, não concordo com esse negócio, não. Eu vou pedir ao presbitério. Aí ele recorre ao presbitério. Aí o presbitério diz, não, o conselho da igreja está certo. Aí o irmão diz, está todo mundo errado. O bode, né? O irmão Evaldo Rio. O bode diz, está errado, o conselho está errado, o presbitério está errado. Ele disse, eu vou recorrer ao sínodo. Aí o sínodo disse, o conselho está certo, o presbitério está certo. Aí o bode disse, está todo errado. Eu vou recorrer ao Supremo Concílio. Aí o Supremo Concílio pode dizer, olha, está todo mundo certo, o irmão que está errado. Ou o Supremo Concílio pode dizer, todo mundo está errado, o irmão que está certo. Então, existem coisas que vai subindo. Agora, não é assim, eu não posso pular etapas. A mesma coisa na justiça. Você não pode mandar um processo seu para o STF. Não, primeiro você começa embaixo aqui. Aí, levou lona, eu recorro. Aí levou lona, eu vou recorrer de novo. E cada recurso desse é dinheiro. E tanto dinheiro, né? Na igreja não tem essa questão do dinheiro não, irmãos. Aí você recorre sem ter que pagar nada, né? Você vai recorrer só pagando ali, talvez um AR, só o envio. Mas é assim que acontece dentro da igreja, né? A igreja quer fazer uma consulta ao Supremo Concílio. Pode? Pode. Mas ela vai fazer a consulta via presbitério. Ela vai pedir ao presbitério que encaminhe a sua consulta ao Supremo Concílio. Aí chega lá no presbitério, o presbitério disse, nós vamos mandar a consulta lá da igreja. Aí o presbitério manda para quem? Para o sínodo, porque somente o sínodo pode subir ao Supremo. Então, veja que a gente tem que ir respeitando as instâncias, porque a gente está jurisdicionado a cada uma delas, né? Então, assim, é muito bom, para quem gosta, é ótimo essas reuniões, porque você vai aprendendo como é que as coisas funcionam dentro da igreja, né? Então, lá no Supremo Concílio, você vai ter lá assuntos falando sobre correções e revisões no nosso inário. Por exemplo, sobe todo ano, não sei quantas músicas lá, a pedido de revisão delas, porque elas já estão muito desatualizadas. Aí a igreja presbiteriana tem um órgão chamado de Inódia, Hino e Inódia. Tem um conselho chamado de Inologia e Inódia. Eles funcionam só para rever isso. Eles se debruçam sobre aqueles hinos, eles vão ver teologicamente o que é que não está ali alinhado, ajustado, e aí eles vão mandar esse estudo para o Supremo Concílio bater o martelo. Aí, quando o Supremo Concílio bate o martelo, sai uma revisão no nosso inário, para poder se ajustar. Tem um hino que é bem típico de correção e fácil de lembrar, que é o hino de número 71. Lembra-se que em um período a gente cantava assim, sim, sofrimento te causei, ó Deus. Era assim, né? Depois ele passou a ser, se sofrimento te causei, ó Deus. Mudou. De sim passou para si. E aí vai acontecendo essas correções para que teologicamente o hino fique ajustado, né? Então o Supremo Concílio é muito assunto, irmãos. Está pensando que resolve isso nos 8 dias? Não, ó, as comissões já estão trabalhando, ó, já faz tempo. Porque as comissões são formadas antes, as comissões recebem os documentos antes, as comissões se reúnem remotamente antes, já preparam os seus pareceres para lá, então, através do iCalvinos, eles vão jogar no iCalvinos lá, e ele não vai nem ler o documento.
porque é muito rápido. Ele diz, quanto ao documento número tal, o plenário está pronto para votar? Aí o pessoal diz, sim. Aí disse, aqueles que são favoráveis, fique de pé. Aí passou. Nem leu. Se você for para lá sem ler os documentos, você vai estar votando no que você nem sabe o que é. Então, assim, requer muito cuidado, porque você tem que estar ali, ó, toda hora, quem é o representante e os representantes tem que estar lendo para saber sobre o que está sendo tratado ali, né? E aí, infelizmente, irmãos, tem algumas matérias que eles fazem como na Câmara dos Deputados ou no Senado. Ele espera aquelas horas onde o plenário esvazia para tratar de alguns assuntos, né? Aí quando tá um monte de gente sai, ele diz, agora a gente vai botar esse documento, aí bota o documento, né? Aí se você não tiver ligado, você tem que, o documento passa que você nem viu, né? Então tem alguns documentos, por exemplo, dessas questões do pessoal que é mais ortodoxo, né? A questão do neopuritanismo, essas coisas, eles ficam tentando colocar o documento ali em horários onde o plenário esvaziou, para ver se passa. Só que o pessoal é esperto, né? Aqueles que Deus mandou estão ali atento, né? Eles já estão aqui com um tabletzinho na mão, celularzinho, sabendo o que é que está tratando, o que é que entrou, né? E outra, toda vez que você entra no plenário, o plenário registra a sua entrada, e se você sair, ele registra a sua saída. Que é para saber o número exato de quantas pessoas tem lá dentro. Então, você tem um crachá, quando você entra, aquele crachá é bipado, registrou a sua entrada. Quando você sai, você bipa ele, registra a sua saída. Porque senão você nunca vai saber quantos tem dentro do plenário. São 2.700 pessoas, irmãos. Não tem como sair contando toda hora. Lista da chamada. Não, é tudo eletrônico. Entrou, registrou. Saiu, registrou. Entrou, registrou. Saiu, registrou. E para votar, é pelo celular. Não é urna eletrônica, é tudo pelo celular. Então tem um aplicativo da IPB que você, matéria tal, está sendo votada, sim ou não. Você entra lá, vota, acabou. Registra tudinho, o computador já diz o resultado, certo? Então é nessa maneira, é dessa forma que a igreja presbiteriana funciona. E isso, para quem gosta, né, e foi o que me encantou muito dentro do governo da igreja, é essa organização que existe, né? Esse meio, essa forma como a igreja trata os documentos, trata todas as coisas, isso chama muito a nossa atenção, porque você vê ali uma participação, você vê voz, né? Então, a igreja pequenininha, ela pode subir lá o documento, e o documento dela vai ser tratado, o documento dela vai ser colocado em pauta, vai ser lido, vai ser tratado, uma comissão vai cuidar do documento, né? Então, não é assim, não vai ser no meu documento, ninguém vai ver, né? Agora, ele pode passar, ele pode não passar, vai depender. Pergunta, irmãos, até aqui, sobre essa questão organizacional, o organograma da igreja. Então, nós temos, irmã Vera. E o pastor. Independente. O conselho sempre vai ser a totalidade dos presbíteros. Então, se a igreja tiver 20 presbíteros, o conselho são 20. Mais o pastor, 21. Certo? Então, o pastor, eu não sei se eu comentei, mas acho que sim, posso estar esquecido. O pastor, ele sempre é o presidente. Então, ele é presidente ex officio. Então, não precisa de voto para dizer que o pastor é o presidente. Agora, se a igreja tiver dois pastores, aí tem um pastor efetivo e tem um auxiliar. O pastor efetivo é o presidente, mas existe a possibilidade de haver alternância na presidência, certo? A igreja pode ter dois pastores efetivos, o que é que os irmãos acham? Dois pastores efetivos? Pode ter, dois pastores efetivos, né? Mas o comum e o normal é que haja um efetivo e um auxiliar, ou dois auxiliares, ou três auxiliares, 4, 5, quantos sejam necessários. Vamos usar uma igreja que é conhecida nossa, é a igreja de Vitória. A igreja de Vitória tem 5 pastores auxiliares, né? Então tem o pastor efetivo, tem 5 auxiliares e ainda tem um pastor colaborador, que é o pastor Hernandes. O pastor Hernandes Lopes é pastor colaborador da igreja de Vitória. Ele já foi pastor titular de lá no passado, né? Hoje ele é um pastor colaborador, certo?
Então, são coisinhas que a gente vai aprendendo. Irmãos, o horário já está batendo aqui nos 15 para as 6. Nós vamos orar e nós vamos pegar o intervalozinho aí para tomar uma aguinha, molhar a garganta e a gente volta logo em seguida para adorar o Senhor. Eterno e grandioso Deus, nós te damos graças e somos agradecidos, ó Deus, pela oportunidade que nos concede, Senhor, de conhecermos mais da igreja, de aprendermos mais sobre as coisas que concernem a igreja onde nós temos servido ao Senhor. Abençoa o culto, ó Pai, traz aqueles que estão a caminho e que nós sejamos, ó Pai, como oferta viva no teu altar. Seja os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Em nome de Cristo Jesus. Amém.